Chegou o momento de você tirar suas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E presente conosco aqui o doutor Rodrigo, boa noite, urologista, tudo bem? Tudo Como bem. É que tá? Tudo jóia? Tudo ótimo. Prazer em recebê-lo novamente aqui no Estúdio Novo, é a primeira vez. Primeira vez aqui, é um prazer retornar, a gente sempre fica muito satisfeito de vir aqui ao programa. O Rodrigo sempre participa conosco, né? Tirando as dúvidas, a participação aí da população, bacana, viu? Já faz parte, né? Já faz parte, vir né? aqui Da com o Piracicaba agora, Não, já pra faz gente parte. é muito prazeroso sempre vir aqui. Muito obrigada, nós aqui agradecemos, já chegaram várias perguntas aqui pra gente, hoje falando sobre, né, também a saúde do homem. Já começando, antes de entrar aqui nas perguntas, e o homem hoje em dia, né, já mudou um pouco mais, já está indo mais ou continua teimoso ainda, tem que a mulher ficar lá, o amante pra levar no médico, doutor? Não, mudou bem, tá? Mudou bastante já essa questão da saúde masculina. Os homens hoje, a geração mais recente, principalmente os homens com menos de 60 anos, eles vão com mais frequência, tá, do que era anteriormente. Só que ainda as mulheres, principalmente, têm um papel fundamental, principalmente na primeira visita ao urologista, né? E a manutenção também, elas ajudam, colaboram bastante em manter essa assiduidade nas consultas. E essa primeira visita ao urologista acontece, né, em média, com que idade, doutor? Atualmente, os homens têm ido com bastante jovens já, por volta de entre 45 e 50 anos, a maioria já vai. Então, tá? Que é a faixa etária que a gente trabalha na detecção precoce de câncer de próstata, né? Mas tem ido sim com certa frequência. Estamos ao vivo aqui, né? Você vai poder participar conosco no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. O doutor Rodrigo está aqui presente, urologista, e você pode ligar, 2534-1234, faça a sua pergunta. Eu já tenho uma pergunta aqui interessante, essa semana o meu pai, conversando com meu pai, e eu acho que ele agora está mexendo bastante na internet, viu? Ele descobriu a internet, aos 72 anos está mexendo na internet, descobrindo, e ele escutou falar sobre menopausa masculina. E ele achou absurdo, imagina, eu nunca ouvi falar nisso, né? Inventaram agora isso. Então falou, pai, eu acho que tem isso sim, né? O Rodrigo vai lá, vou perguntar para ele como é que funciona e eu vou explicar, ele está assistindo agora em casa. Queria que você falasse um pouquinho, o homem tem a menopausa masculina? Da mulher já é declarado, já é declarado, né? meu pai fala, eu já sei, meu pai, já passei por isso, mas pela sua mãe. Até como enfrentar a menopausa, agora a masculina tem também? Tem. A gente não tem a determinação de andropausa, que seria a menopausa masculina. A menopausa na mulher, o significado, na verdade, é a cessação do período menstrual. No homem, o homem não tem esse período menstrual, não tem nenhum marco no sexo masculino sobre a questão hormonal. Mas nos dois sexos, tanto na mulher quanto no homem, a partir dos 50 anos vai haver um decréscimo na produção de hormônio. Na mulher, o hormônio chama-se estrógeno, que tem a queda, e essa queda ela é associada com a cessação da menstruação. No homem tem a queda do hormônio masculino, que é a testosterona. Essa testosterona ela também cai a partir dos 50 anos. À medida que ela cai, principalmente depois de 60 anos, os homens podem ter sintomas da privação hormonal. Então pode ter. Pode ter. Um dos sintomas que são comuns, que às vezes acontece no homem também, são as ondas de calor. Porque na mulher é bem conhecido, né? Na mulher que a menopausa, né, tem o calorão todo que vem junto com ela. Então no homem também pode ter. No homem também. Só que o que mais chama atenção no homem, que é o que faz ele procurar o consultório, ou às vezes procurar na internet propriamente dito, são as alterações na sexualidade. Tá? Que é o prejuízo na qualidade, principalmente na questão do desejo para ter relação sexual, que diminui por conta desse déficit hormonal, e aí os homens acabam procurando. Muitos hoje acabam procurando como o seu pai. Tá? Eles procuram, veem essa informação na internet, tem alguns sintomas que às vezes eles na verdade, ele acaba sendo coincidente com os apresentados pelo paciente, ele vai até a consulta de rotina e acaba indagando sobre essa alteração, a gente conversa e isso é possível fazer dosagem hormonal no sangue mesmo, o exame de sangue que a gente faz também para fazer acompanhamento. Perfeito. Então existe sim. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, você participa conosco. 2534-1234, você faz sua pergunta, estamos ao vivo e tem telefone, é isso? Alô, boa noite? Boa noite, quem está falando? Gilda. Tudo bom? Pois não, pode perguntar. Eu queria perguntar, eu já estou com 53 anos, eu queria perguntar se eu já estou na andropausa e se tem algum cuidado que tem que tomar, se tem algum exame preventivo contra alguma coisa além da próstata, né? Perfeito, Simão, perfeito. Vamos lá. A andropausa, ela aumenta o risco com a idade, mas ela não tem uma idade limítrofe a partir da qual o homem tem a chance de ter, tá?
Então, a gente suspeita baseado em alguns sintomas. Então, 2 dos sintomas eu já falei, que é a diminuição do desejo para ter relação, piora na qualidade da vida sexual, mas tem outros também que às vezes se confundem com sintoma de depressão, por exemplo. O homem tem diminuição de vigor físico, perde prazer por fazer as atividades cotidianas, tem diminuição de massa muscular, aumento de gordura corporal, esses são os sintomas. Quando a gente suspeita disso clinicamente, para fazer o diagnóstico definitivo, nós fazemos exames laboratoriais, que são dosagens no sangue do hormônio masculino que chama testosterona. Então, naqueles homens que já fazem o acompanhamento de rotina conosco no consultório, sobre qualquer problema de próstata ou outro problema urológico, e que tem sintoma que pode se enquadrar em deficiência hormonal, a gente faz essa dosagem. O que a gente levanta, principalmente para os homens, cujo fator de risco são mais importantes, são diabetes e obesidade. Nesses 2 grupos, o risco de queda hormonal é maior e acontece em idade nos homens mais jovens. Tá? Então, nesses homens, a gente faz o screening um pouquinho mais cedo. Mas não tem como fixar uma idade exata, não tem. Né? Assim como no câncer de próstata tem isso já bem estabelecido, né? 45, 50 anos, a gente começa a fazer o acompanhamento. Na andropausa não, a gente tem homens no consultório, inclusive com menos de 40 anos, que tem esse déficit hormonal também. Então, na verdade, vai basear na queixa que o paciente apresenta. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, e você participa conosco, 2534-1234, pode fazer a sua pergunta, o doutor está ao vivo aqui nessa sexta-feira, você esclarece as suas dúvidas. Mônica Camulese, tem pergunta com a Mônica Camulese, vai lá, Mônica. Tem pergunta, sim, a pergunta é do Carlos agora, doutor, e ele quer saber o que é hipertrofia benigna da próstata. Bom, a hipertrofia benigna da próstata, ou também chamada de hiperplasia, esse termo hipertrofia ou hiperplasia significa aumento. Mas tá? é o mesmo, são termos a mesma diferentes, coisa, mas é a mesma coisa. A hipertrofia seria um aumento do volume e a hiperplasia um aumento no número de células na próstata. Tá? A gente usa como sinônimos. Tá? Então, hipertrofia benigna da próstata, a gente tem a sigla que chama HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. O que significa isso? Isso é o crescimento benigno da próstata, que vai afligir todos os homens, invariavelmente, em grau maior ou em grau menor, a partir dos 45, 50 anos. Vai atingir. Todos os homens têm hiperplasia benigna prostática, tá? Isso é fadado a todos os homens terem crescimento. Esse crescimento ele pode ser maior ou menor em alguns homens, baseado também em alguns outros fatores de risco, e esse crescimento ele pode ou não provocar sintomas urinários. Então, o fato de um homem ter o aumento no tamanho da próstata não significa que ele vá ter sintomas decorrentes desse aumento. Tá? Então, por exemplo, às vezes ele pode ter esse aumento, pode ser que não seja um aumento muito grande, e aí ele vive normalmente. Assim, normalmente. Não tem nenhum sintoma, nada. Não, normalmente. A partir dos 50 anos, mais ou menos, já 50% a 70% dos homens já tem alteração sugestiva de aumento no volume prostático. Só que quem vai precisar desses 50% a 70% de tratamento é em torno de 20% a 25%. Então, a maioria dos homens não precisa de nenhum tratamento. E quando precisa do tratamento, geralmente o tratamento ele é clínico, é medicamentoso. Tá? Não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Isso tem que ficar bem claro para os pacientes entenderem que hipertrofia benigna da próstata não é tumor ou câncer de próstata. Não. E outra coisa que é uma dúvida muito frequente no consultório. Os pacientes perguntam, doutor, eu tenho um aumento benigno da próstata, que foi identificado no exame clínico ou no exame de ultrassonográfico. Eu tenho risco maior de ter câncer de próstata? Não. Tá? O crescimento benigno da próstata não aumenta o risco de aparecer um câncer de próstata. Tá? Na maioria das vezes eles acontecem concomitantemente, eles aparecem juntos. Qual que é a importância da hipertrofia benigna? Ela dá sintoma. Tá? Ela dá sintoma para urinar. Quais são os sintomas mais comuns? E aqui vai uma dica para os homens que muitos acham que na verdade tem esses sintomas e que na verdade está bom. Tá bom para urinar. Uma coisa muito comum no consultório, a gente pergunta às vezes sobre o hábito urinário do paciente. Ele fala, não, eu tô urinando bem, eu acordo, por exemplo, 4 ou 5 vezes à noite para urinar. Isso não é normal. Não é normal. 4 ou 5 vezes não é normal. Então, o normal é acordar até 2 vezes e que seja um volume grande quando acontece. Homens que começam a acordar muitas vezes à noite, com um volume urinário muito baixo, que percebem que nas micções o jato urinário está muito fraco, demora para esvaziar e tem a sensação que às vezes não esvazia completamente a bexiga, esses são os sintomas mais comuns da hipertrofia benigna de próstata,
que a gente também faz junto no exame de rotina a identificação e o tratamento quando é preciso. Muito bem. Estamos ao vivo aqui com o Dr. Rodrigo, você participa conosco, 2534-1234, médico neurologista do Hospital Fornecedores de Cana. Tem telefone, alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Tiago. Ô, Tiago, tudo bem? Qual é o seu bairro? Gilda. Gilda, pois não, pode fazer a pergunta para o Dr. Rodrigo, fique à vontade. Eu gostaria de saber se é normal a gente ter relação com a nossa mulher todo dia, querer todo dia. Vamos lá. Em relação a desejo sexual, é normal, tá? Isso é uma dúvida frequente. Não difere pela idade, doutor? Não necessariamente, tá? O desejo sexual, ele é uma coisa extremamente subjetiva. Isso é individual, é específico de cada um, tá? Tanto para homens quanto para mulheres. O fato de querer ter relação sexual todos os dias não significa, que é uma doença, não tem nenhum significado, que é uma anormalidade. Não tem nenhum significado clínico importante, isso não é deletério, então, tranquilo. Pode ficar despreocupado. Sem preocupação. Sem preocupação aí. Tem alguma pergunta? Você participa ao vivo, 2534-1234, pode ligar, estamos ao vivo nesta sexta-feira. Você que está acompanhando a reprise, está esclarecendo as dúvidas aí que foram perguntadas ao longo da nossa entrevista no quadro Saúde Agora. Você pode ligar agora, 2534-1234, fazendo as suas perguntas. Vai lá, Mônica. Mais uma pergunta que chegou pra gente quando a gente divulgou a participação do doutor aqui, agora é do Júnior. E ele está fazendo uma pergunta aqui sobre fimose, doutor. O que é que pode causar e se a fimose prejudica aí a vida sexual do homem? Sim. Bom, a fimose, só para esclarecer muito bem o que é a fimose geralmente é uma afecção que acontece no pênis. Na anatomia masculina do pênis existe uma pele que reveste a cabeça do pênis que chama glande. Tá? A fimose é quando essa pele ela tem uma região de estreitamento que ela impede ou ela dificulta a exposição da glande. Portanto, se isso acontece num grau um pouco mais avançado, isso pode fazer com que o homem tenha dificuldade no ato sexual ou às vezes até dificuldade miccional. A fimose ela é basicamente congênita. O que é? Ela já acontece já ao nascimento, na maioria dos casos, até os 3 anos isso regride. Quando não regride, geralmente isso pode trazer algum sintoma para os homens na fase adulta, tá? Então, assim, na adolescência já dá para perceber, então? Já na adolescência já é perceptível. Tem algumas outras causas de fimose também, são secundárias, que a criança nasce sem fimose e desenvolve isso na vida adulta por alguns processos inflamatórios na região peniana. Estamos ao vivo aqui, você participa e tem telefone. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Carlos, aqui da Vila Resende. Carlos da Vila Resende, ligadinho aqui no programa Piracicaba Agora. Pode fazer a pergunta para o Dr. Rodrigo, fique à vontade. Obrigado. Eu queria saber do Dr. Rodrigo, eu tenho visto na internet também, tá, o Dr. Nair Ribeiro e alguns outros médicos especialistas, falando não em reposição hormonal, e sim em modulação hormonal, o hormônio bioidêntico. Eu queria saber se a gente consegue isso na rede pública. Boa pergunta. Em relação à reposição hormonal, ela não deixa de ser uma espécie de modulação, tá? Isso é importante saber que os homens que têm que repor o hormônio não basta ter sintoma, ele tem que ter o déficit comprovado no laboratório. Essa modulação hormonal, nós tínhamos antigamente vários hormônios disponíveis. Esses hormônios eles podem ser administrados por diversas vias. Anteriormente era comprimido, que era usado via oral, e habitualmente a gente usa a reposição intramuscular. Hoje a gente tem outras formas de reposição hormonal, tá, que são interessantes. Nós temos, por exemplo, alguns géis que são aplicados, tá, no antebraço ou no abdômen. Tem inclusive uma forma de testosterona disponível para uso, que é na forma de desodorante, que também faz a reposição hormonal. E essa modulação que ele está falando são alguns adesivos, alguns PETs que são colocados, cuja liberação hormonal ela é feita de forma gradual, bem próxima do nível fisiológico. A gente também consegue fazer essa reposição adequada, modular adequadamente essa reposição, essa taxa hormonal, com uma medicação injetável, tá, que é a aplicação a cada 3 meses, que ela atinge um nível fisiológico e é mantido assim, sem efeito colateral. A gente não tem essa medicação ainda no rol das medicações de alto custo do SUS, tá? Só que a gente consegue, via uma solicitação dessa medicação de alto custo, a gente já tem boa parte dos pacientes que conseguem essa medicação
porque ela por um preço aí sai em torno de 400 a 450 reais a cada 3 meses. Então é um custo elevado. Acaba tá? pesando no orçamento. E é a única disponível de aplicação trimestral com menor efeito colateral. Então o que a gente consegue, em alguns casos, é a liberação pela farmácia de alto custo. Estamos ao vivo aqui com o doutor Rodrigo, urologista do Hospital Francisco de Cândido. Você pode participar conosco, 2534-1234. Pode ligar e fazer a sua pergunta, tá bom? Pode ligar e participar ao vivo conosco aqui. Bom, tem mais uma pergunta com a Mônica? Tem telefone? Primeira pergunta com a Mônica. Vai lá, Mônica. Primeira pergunta é do José Cláudio. Ele diz aqui que ele já operou a varicocele, né? Uhum. Ele quer saber se ele pode ter dificuldades aí um dia que ele quiser ter filhos, doutor. Esse é um motivo também comum de consulta, tá? Só para esclarecer o que é varicocele, que é uma dúvida muito frequente. A varicocele, a gente faz uma comparação que é como se fosse varizes. As varizes são veias dilatadas, Sim. geralmente tortuosas, que são encontradas nas pernas. A varicocele são essas mesmas varizes, só que são os vasos, as veias do testículo. Então, muitas vezes ficam perceptíveis esses vasos. O homem, quando faz o exame testicular, ele percebe que esses vasos estão mais evidentes. A principal complicação decorrente da varicocele é o risco da fertilidade. Tá? Por que ela pode trazer alguma repercussão negativa sobre a fertilidade? O homem, o testículo masculino, ele é projetado para fora do corpo para manter o testículo numa temperatura sempre de 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Sim. Quando o homem tem varicocele, essas veias dilatadas fazem com que a temperatura permaneça muito elevada no testículo, e isso, a longo prazo, acarreta uma diminuição na produção de espermatozoides. O que é importante que os homens saibam? Que varicocele, muitos homens têm e nenhum deles tem repercussão na fertilidade. Então, se a gente pegar todos os casos de varicocele, a minoria tem alteração da fertilidade. Só que quando a gente pega as questões de dificuldade de infertilidade masculina, a varicocele é a principal causa. Então, de todas as causas de infertilidade masculina, 30% é oriundo de varicocele. Tá? Então, quando o paciente tem a varicocele, a gente faz uma avaliação clínica e com espermograma para avaliar a vitalidade, a Sim. contagem de espermatozoides, a movimentação, para ver se essa varicocele tem ou não repercussão sobre a fertilidade. Ter varicocele não é sinônimo de infertilidade. Isso tem que ficar bem claro, tá? Pode ter um risco maior? Pode. A gente faz o exame clínico, faz o espermograma para fazer essa avaliação, mas boa parte dos pacientes não precisam de cirurgia caso não tenha nenhuma repercussão negativa sobre a produção de espermatozoide. Agora, o exame, né, é a ultrassonografia que é feito, né, para se descobrir isso. Isso é importante, tá? Na verdade, a gente não faz ultrassom para detectar varicocele. A gente faz ultrassom principalmente para avaliar as questões do testículo, tá? Certo. O diagnóstico de varicocele ele é clínico. É clínico mesmo? Ele é clínico, tá? O paciente vai ao consultório, no exame clínico, o urologista detecta essa alteração dos vasos. Por quê? Porque algumas vezes a ultrassom pode identificar a varicocele que é chamada subclínica, que é uma varicocele que é ultrassonográfica, é detectada uma veia dilatada e isso não tem repercussão negativa nenhuma sobre o paciente. Tá? Então, às vezes, o fato de fazer o ultrassom identificar, tem que fazer o exame clínico associado para ver se ela tem uma repercussão importante. E depois de detectada, doutor, tem cirurgia? O tratamento de varicocele, quando é preciso, ele é eminentemente cirúrgico. Tá? Ele é cirúrgico, a gente faz a ligadura dessas veias e depois de ligado no acompanhamento, isso pode acontecer de recidivar, de retornar essa varicocele, outros vasos podem ficar dilatados e muitas vezes precisar de uma nova cirurgia futuramente. Doutor, quer que você esclareça uma coisa também? Quando criança, ouvi muito a minha mãe dizer isso, hoje talvez a gente não escute mais, pelo menos eu percebo que isso não é tão falado. A questão da criança fazer força. Olha, menino, não pega, isso é pesado para você, pode te prejudicar. Né? Existe isso de fato? Quer dizer, a criança fizer muita força, pegar uma cadeira um pouco mais pesada, quando criança, pode causar algum problema aí? Em relação à varicocele? Não, em relação a qualquer tipo de problema, né? Você vai puxar isso daí, você vai ter problemas. Vai ter uma hérnia, vai ter uma hérnia, vai ter algum problema? Não, em relação às questões urológicas, varicocele, hérnia inguinal, tá? Não aumenta o risco, tá? Um paciente que faz um esforço e ele é portador de uma hérnia inguinal, ele pode piorar o quadro, pode fazer com que a hérnia muitas vezes fique mais protrusa, tenha dor relacionada com o esforço, mas o esforço num paciente que não tem hérnia não faz com que ele desenvolva a hérnia inguinal, tá?
O que a gente tem que lembrar também são a questão das hérnias de disco. De disco. Essas são as do disco intervertebral. Essa sim, uma sobrecarga importante de peso, de atividade física. Tanto criança como adulto. E postura, principalmente se houver um problema, uma pressão aumentada no disco intervertebral, isso pode provocar hérnia de disco. Certo. E aí sim. Agora, hérnia inguinal, essa não tem aumento não, caso o paciente não tenha hérnia. Doutor, mais uma pergunta, nossa última pergunta dessa noite. Um filho de um amigo meu, ele teve uma torção de testículos. Eu nunca ouvi falar nisso, e a família, tanto ele, que é o pai, a mãe, eles ficaram desesperados que ao chegar aí no hospital, o médico falou, olha, é um tipo de problema que tem que correr imediatamente, ou então a causa pode ser pior, até mesmo a retirada do testículo. Eu queria que o senhor alertasse, principalmente as mães, porque isso a causa, eu fiquei abismado. Ele falou, olha, do nada, acontece do nada uma torção de testículo, é uma dor intensa, e se não for socorrido a tempo, pode prejudicar a criança, o garoto. Queria que você explicasse se tem causa, o que acontece, como é que a gente sabe que é isso? Essa abordagem é extremamente importante, porque a gente tem, chegam muitos casos para a gente no hospital, só que chega às vezes com um tempo já decorrido muito grande e a cirurgia acaba tendo que ser retirada do testículo pela questão da inviabilidade. Então, torção de testículo. O testículo ele fica no escroto, na bolsa escrotal, né, no saco, e ele fica preso por uma série de vasos que a gente chama de cordão. Esses cordões eles vão levar todo o sangue, todo o suprimento sanguíneo para o testículo. Esse cordão ele passa na região da virilha. Tá? Na verdade, uma dificuldade, um problema de fixação desse cordão à pele, tá? Esse cordão ele é muito solto e ele pode, com isso, com o peso do testículo na parte inferior desse cordão, o testículo ele pode torcer, tá? E rodar esse cordão. Meu Deus. Quando o cordão enrola, todo o suprimento de sangue, que são vasos pequenos, o cordão também enrola e o suprimento de sangue para o testículo fica prejudicado. Então acontece o que a gente chama de infarto testicular. Para de chegar sangue no testículo. Meu Deus. Qual que é o sintoma mais comum na criança? Dor. Dor importante. Tá? É uma dor geralmente súbita. A criança muitas vezes, por coincidência, pode ter feito alguma atividade física no dia. Isso tem que tomar cuidado, porque isso às vezes protela a levada da criança até o médico. Acho que é por conta do esforço, vai descansar que vai estar tudo bem. Não, exatamente. Então, dor testicular, principalmente em meninos dos 10 até os 20 anos de idade, vamos colocar que essa faixa de incidência maior de torção de testículo, teve dor, tem que levar imediatamente ao pronto-socorro. A gente sempre alerta os colegas, emergências de pronto-socorro, para encaminhar com urgência, porque... cirúrgico. Feito o diagnóstico, o tratamento tem que ser instituído no máximo em 6 horas. É 6 horas o limite. 6 horas é o tempo médio para a gente conseguir corrigir a torção do testículo e mantê-lo viável para que a gente consiga fazer com que ele não perca esse órgão importante relacionado à produção hormonal. É uma informação importantíssima que o Dr. Rodrigo está dando aqui. Eu não sabia disso, tenho 40 anos, não sabia disso. Eu fiquei sabendo através desse amigo que tem um filho que teve muita dor intensa, foi no hospital, opera agora. Então, você que é mãe, você que é pai, percebeu que a criança está com dor, não começa a ir no hospital para o médico avaliar. Vai falar, porque correu, porque andou de bicicleta, porque jogou bola. Dor do testículo pode ser uma torção, como o Dr. Rodrigo está dizendo aqui. Tem que ir para o hospital. Em 6 horas, se não for socorrido, como o doutor falou aqui, vai ter que ser retirar o testículo. Olha que perigo isso. Essa informação tem que chegar até as pessoas, né, doutor? Não, isso é importante mesmo, porque infelizmente a nossa taxa de sucesso na preservação do testículo tem ficado muito pequena pela demora de chegada até o serviço, ao atendimento. Meu Deus. Então isso passa, às vezes, como fica um pouco banalizado, e a dor realmente, o que tem que ficar bem claro, a dor é importante, tá? A criança chora muito. A dor é intensa. Tá? Geralmente não cede com analgésico comum, com analgésico simples. Então esses casos de dor súbita, geralmente aumenta um pouco o volume do testículo, leva a criança imediatamente para o serviço de atendimento, porque provavelmente vai precisar de cirurgia. Na cirurgia, a gente, além de operar o testículo, que teve a afecção, a gente também já fixa o testículo do lado, porque ele também tem chance de torcer futuramente. Então, a gente já resolve o outro problema. Já faz a prevenção também no ato cirúrgico, no mesmo ato. Prestar atenção então, né, e observar bem. Doutor Rodrigo, uma aula, né? Sempre uma aula com você aqui, você dá uma aula para todos nós, a população, tenho certeza que fica ligadinha assim, ouvindo essa aula. Informações importantíssimas. Esclarecedora, né? Nessa noite, informações importantíssimas aí para o público de Piracicaba. Eu agradeço, viu, doutor? A gente que agradece a possibilidade de vir aqui, esclarecer algumas dúvidas frequentes, isso tem um impacto importante,
um retorno para vocês. Os pacientes voltam no consultório, às vezes, com muitas das dúvidas que a gente tirou aqui. Então, que tirou aqui, que interessante. Esse quadro tem essa importância também, não só na nossa área de urologia, mas nas áreas médicas em geral, porque isso alerta para alguns fatos que muitas vezes passam despercebidos. Perfeito. Doutor, agradece. Muito obrigado pela presença novamente. Eu que agradeço. Em breve de volta Obrigada, aqui, né? doutor. A gente agora vai para um rápido intervalo. Você acompanhou aí o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Quadro esse que a principal função dele é levar informação para o público de Piracicaba. A gente fica muito feliz ao longo desses 4 anos. Pioneiro, é um quadro pioneiro, não existia aqui na TV Piracicabana, nem regional. E aí, por uma parceria ao nosso querido Hospital Fornecedores de Cana, a gente está proporcionando isso ao público de Piracicaba. A gente fica muito feliz em contribuir diretamente com a nossa população.